Está agora nesta edição Armando Ferreira, do Sindicato Nacional da Polícia. Boa tarde e obrigada pela presença. Concorda com a opinião do Presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, que diz, como acabámos de ver, que o Primeiro-Ministro é o responsável pelo recuo na discussão do direito à greve? Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Em parte, tenho que concordar com aquilo que o meu colega Paulo Santos disse, que de facto, se houve uma posição que foi assumida, e eu julgo que bem pela Sra. Ministra de ter abertura para dialogar sobre o tema do direito à greve nas forças de segurança, obviamente este recuo foi um recuo que o Governo fez, e obviamente o Governo, para atuar desta forma, só o pode ter feito pela mão do próprio Primeiro-Ministro, não é? Quer dizer, isso é E considera que de facto fragiliza a Ministra da Administração Interna este recuo? Bem, eu não sei se fragiliza ou não, porque isso já são questões de perspectiva política. Aquilo que eu direi sempre é que nós não podemos ter um titular da pasta e um Primeiro-Ministro com posições completamente portanto, opostas. E isso aí eu acho que houve uma falha do Governo de comunicação no seu todo. Se calhar não culpabilizo tanto a Sra. Ministra por aquilo que disse no Congresso da Associação Sindical em que ela participou, mas mais pelo segundo comunicado que vem, digamos, dar o dito por não dito. Não havia, se calhar, necessidade disso. Parece que a palavra greve nas forças de segurança é um tabu que continuamos a alimentar 50 anos depois do 25 de Abril ter ocorrido em Portugal e depois de nós, Polícia de Segurança Pública, termos deixado de ser forças militares, como éramos inicialmente. Neste momento somos uma força policial civil, tal e qual como outras forças policiais civis, tal e qual como juízes, procuradores do Ministério Público, médicos, enfermeiros e todas as demais profissões não militares, que mesmo que sejam estruturas importantes para a soberania de Portugal, não deixaram de ter o direito de greve, como nós continuamos a não ter, meramente porque são, portanto, profissões que estão ligadas a funções... E acha que se mantém esse tabu, como lhe chamou, em relação às forças de segurança? Eu sinceramente acho que é mais uma questão de ideologia política ser completamente inversa, não haver uma evolução da mentalidade política, principalmente dos partidos que constituem o arco da governação, nomeadamente o PSD e o PS, que não conseguem perceber que estarem a vedar o direito de greve neste momento é exatamente estarem a replicar aquilo que foram durante muitos anos, portanto, também a proibição de não haver sindicatos nas forças policiais. É preciso perceber que a sociedade tem uma evolução e que essa evolução tem que caminhar para que os profissionais de polícia, que são trabalhadores como quaisquer outros trabalhadores em Portugal, têm que também ter os seus direitos laborais e têm que ter o direito de poder fazer greve. Fazer uma greve devidamente balizada por linhas vermelhas, por princípios de serviços mínimos que nunca ponham em causa a segurança pública, porque nós, como polícias, certamente, a última coisa que nós queremos pôr em causa é a segurança pública. As últimas 2 semanas foram prova disso. Os polícias estiveram a trabalhar nas horas de trabalho e fora das horas de trabalho para repor a segurança pública, muitos deles chegaram a trabalhar quase 24 horas seguidas e não deixaram de o fazer usando, se calhar, o argumento que tinham que descansar. Portanto, é preciso perceber que nós, como profissionais, como trabalhadores, não podemos ter uma restrição tão absoluta do direito de greve, tal e qual como os governos sucessivos, ao longo destes 50 anos, têm, portanto, implementado e proibido quase que o assunto seja falado. Temos que falar nisto. Então, e o que é que espera agora dos próximos passos? Agora, a porta ficou, de certa forma, entreaberta. Abriu-se de certa forma, mas agora houve este recuo. Quem me conhece há alguns anos sabe perfeitamente que em 2010 foi feito o primeiro pré-aviso de greve na Polícia de Segurança Pública. Fui eu que o fiz. Fui imediatamente sancionado com 6 meses de suspensão preventiva de serviços. Fui sujeito a um processo disciplinar que levaria à minha admissão da Polícia de Segurança Pública. Acontece que 14 anos depois eu mantenho-me em serviço na Polícia de Segurança Pública e, de facto, o princípio de fazer greve
aquele princípio que é dado muitas vezes pela ideia de que a Constituição proíbe, não existe. A Constituição permite as forças de segurança fazerem greve e, por isso, respondendo à sua pergunta, aquilo que nós iremos fazer é, a par também dos nossos colegas da Associação Sindical que acabou de falar, vamos também encetar aquilo que já eram comunicações anteriores que já tínhamos desde 2010 e que andamos a fazer um longo percurso para conseguir este direito. Vamos aproveitar este embalo que agora as declarações da Ministra vieram dar para voltarmos a falar com os partidos políticos e explicar que não é nenhum medo que tem que se ter relativamente ao facto dos polícias fazerem greve. Porque os polícias é um caminho que o sindicato promete que continuará a ser travado. Obrigada. Nós nunca deixámos de fazer. Nós nunca o deixámos de fazer. Aliás, eu falei na situação do pré-aviso de greve para dizer uma das razões pela qual eu ainda estou na polícia é exatamente porque o princípio de que é ilegal fazer greve não existe constitucionalmente. Aquilo que a Constituição diz é que as greves das forças de segurança têm que ser restringidas. E a segurança pública nunca pode ser posta em causa e nós nunca iremos pôr a segurança pública em causa, mesmo que um dia tenhamos o direito de greve. Fica então essa garantia. Muito obrigada pela presença neste jornal. Boa tarde. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia garante continuar a lutar pelo direito à greve, que considera que não poria em causa a missão dos profissionais. O presidente Paulo Santos diz que o primeiro-ministro desautorizou a ministra da Administração Interna. Não há qualquer incompatibilidade entre aquilo que é a nossa missão, a prestação do nosso serviço de segurança pública e o direito à greve. A senhora Ministra acaba por evidenciar aquilo que é a sua sensibilidade e depois somos confrontados mais tarde com um comunicado do próprio Ministério que admito, e acho que não será da responsabilidade desse comunicado da senhora Ministra, mas já do líder do Governo, que me parece, obviamente, uma desautorização à senhora Ministra da Administração Interna. Sobre o direito à greve, continuaremos a fazer o nosso caminho até em resposta àquilo que foi um desafio lançado neste Congresso, que é, junto do Tribunal Constitucional, suscitar aqui a constitucionalidade ou inconstitucionalidade deste barramento e junto dos partidos políticos.